A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus amigos, amigos da fé cristã. Estamos aqui para ministrar mais uma aula desse trimestre abençoado de 2025. E hoje vamos ministrar a aula de número 2 da EBD, Escola Bíblica Dominical, da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. São 13 lições, o tema geral é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou com nova roupagem, ok? O objetivo desse ensino é para que você adquira subsídios, tá? Nós não vamos aqui simplesmente só ler a lição, mas vamos trazer subsídio, pesquisamos e trazer conhecimento, para você poder ministrar a sua aula e interagir com os alunos, trazendo novas aprendizagens para a sua sala, no próximo domingo que vai ocorrer essa aula, tá? No dia 12 de janeiro de 2025, ok? O tema dessa lição, somos cristãos. O texto áureo está em Atos, capítulo 15 e versículo 19, que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tá? Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Já dá para você perceber que Paulo, nós vamos falar muito de Paulo, que principalmente a leitura bíblica em classe está em Gálatas, do capítulo 2, verso 19, do verso 1 ao 9 e o 14, tá? Então já nota-se que nós vamos falar sobre o judaísmo, os judaizantes, que queriam pôr regra e rito, do judaísmo sobre os cristãos que se convertiam ao evangelho. E Paulo, então, ele fez uma apologia, uma defesa da mensagem que ele estava pregando, para eles não voltar aos rudimentos anteriores, seria heresia. Tá? Não precisaria de voltar a esses ritos e essas regras, uma vez que Cristo cumpriu todas elas e morreu por nós na cruz do Calvário. E agora nós vivemos a liberdade do cristianismo, ok? Então, leitura bíblica em classe, Gálatas 2, verso 1 ao 9 e o versículo 14. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, ou voltar aos rudimentos da lei, ok? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro ou da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu,
vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Então houve ali uma pequena debate, uma discussão entre Paulo e Pedro, mas entraram no consenso e Pedro então cedeu, vendo que Paulo estava correto na pregação do seu evangelho. Né? Então muito interessante. E vamos então, aqui nós temos o comentarista, o mestre, né? Ezequias Soares, ok? Mestre em teologia, conhecimento dos originais hebraico e grego, tá? Profundo em teologia. E ele divide essa lição, essa segunda lição, em 3 tópicos principais, como é de costume, tá? O primeiro tópico dessa lição nos diz assim: porventura, ou aliás, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Tá? A gente vai fazer um comentário sobre esse tópico, ok? Não vou entrar em detalhes do primeiro, segundo e terceiro subponto, mas vou fazer, né, um comentário sobre o tópico, tá? E aqui o primeiro tópico, também o segundo tópico, que é a tendência judaizante no início da igreja. Vamos ver isso aí, tá? Numa síntese, para você ter um conhecimento maior e atender os seus alunos na sua classe. E você que é aluno vai aprender mais para interagir com o seu professor no dia 25 do domingo na sua classe. O terceiro é a tendência judaizante hoje. Então estão 3 subtópicos, tá? São esses objetivos da lição, aonde nós vamos discorrer, né, e trazer subsídio para o seu aprendizado, tá? Como já dissemos, né, são os 3 subsídios, ok? O primeiro, aqui a apresentação da lição, o objetivo da lição, tá? O primeiro objetivo, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes, que se opunha ao evangelho da graça. E terceiro, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Vamos ver no passado e vamos ver também no presente hoje, ok? E nós vamos entrar aqui na introdução e já, sem perca de tempo, estaremos comentando esse primeiro tópico, depois o segundo e o terceiro, tá? Trazendo aqui uma síntese desses tópicos para o vídeo ficar mais compacto e você, né, ter tempo para assistir, repetir novamente e aprender o que nós vamos trazer para você nesse vídeo, nessa segunda, né, aula da EBD, ok? A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia do Pentecoste, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Ok? Então, onde Paulo teve que combater duramente, né, sobre essas heresias dos judaizantes, querendo impor regras, né, impor leis sobre costume, né, tradição sobre os gentios que se convertiam à fé cristã. E Paulo vai firme e mostra, né, a verdadeiro evangelho, a graça e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Na realidade, eles estavam aqui pondo, né, apetrechos para ajudar, né, a fé. Para se não cumprisse esses ritos judaicos, não seriam salvos. E Paulo então faz uma apologia, né, e defende aqui o cristianismo. Tá? Então nós temos aqui no primeiro ponto da nossa lição, tá? Somos cristãos, então nós temos o primeiro ponto, prevenindo-se contra as tendências judaizantes, ok? A tendência judaizante
era uma ameaça ao cristianismo e ao evangelho, pois os judaizantes ensinavam um falso evangelho e tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo. Esse é o objetivo deles, tá? Dizer que Paulo estava com um falso evangelho, né? Invertendo os valores como nós vejamos hoje, né? A vez deles se converter, né? Agora está dizendo que Paulo estava pregando heresias, né? Então Paulo firmemente combate, né? Faz apologia contra o judaizante, ok? Paulo defendeu a verdade da sua mensagem e a sua autoridade como apóstolo. Ele concluiu que cada um deve permanecer na vocação para a qual foi chamada. No caso dos judeus, que se converte ao cristianismo, não é necessário que mudem a sua cultura e tradição. Por outro lado, não judeus que se convertem ao cristianismo não precisam se judaizar. É um erro para não judeus adotarem práticas judaicas e no dia a dia e na liturgia para imitar o judaísmo. É um erro isso aí. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, eles não precisam mudar a sua tradição e cultura. Os judeus tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, Paulo defende sua autoridade como apóstolo. O antissemitismo é um termo utilizado para significar o procedimento ou preconceito xenofóbico, tá? Olha aqui, o antissemitismo é um termo utilizado para significar o preconceito xenofóbico contra os povos, tá? De origem judaica. Que povos de origem judaica? São os povos da linhagem étnica semita, tá? Descendente de Sem, que foi filho de Noé. Então isso esse termo chamado xenofóbico, tá? É ter aversão contra os judeus, ok? Ou estrangeiros, tá? Então nós vemos aqui que isso é o antissemitismo, tá? O antissemitismo, tá? É uma aversão, tá? Um ódio contra os estrangeiros. Então era isso, essa origem contra os descendentes de Sem, que era filho de Noé. Avançando aqui para o segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja, tá? Então nós vamos ver agora a tendência judaizante no início da igreja. Nós vimos aqui, no primeiro, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Agora nós vamos ver a tendência judaizante no início da igreja. A tendência judaizante no início da igreja foi uma ameaça ao evangelho e ao futuro do cristianismo. Judaizantes, também chamado de os da circuncisão, acreditavam em Jesus Cristo, mas distorcia a mensagem do evangelho. Eles acreditavam, mas distorcia a mensagem do evangelho. Os judaizantes ensinavam que eram necessário guardar alguns aspectos da lei do Antigo Testamento, mesmo após o sacrifício de Jesus na cruz, para receber a salvação. Então é isso que eles ensinavam, que mesmo após o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, precisavam de guardar os preceitos da lei ainda. Paulo defende sua autoridade como apóstolo, a verdade de sua mensagem em resposta, tá, à tendência judaizante. Ele ficou atônito, Paulo ficou admirado, ficou atônito com a rapidez
do desvio dos irmãos da Galácia, que estava vivendo outro evangelho. Rapidamente, após Paulo ensinar, de repente chega esses camaradas e ensina essas heresias, e eles rapidamente se converte a essa heresia, e Paulo ficou admirado. Além de difamar o apóstolo Paulo, os judaizantes espalhavam entre as igrejas gentílicas que Paulo não era um apóstolo autorizado e que sua mensagem não era verdadeira, ou seja, Paulo que era o herético. Então os judaizantes, né, depois nós vamos ver quem são os judaizantes aqui mais para frente, né, no discorrer dessa lição. Esses embaixadores do engano perverteram o evangelho, clamando, né, perverteram o evangelho, proclamando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Atos 15, verso 1 e 5, você vai encontrar essa verdade, tá? Então, só o sacrifício de Cristo, só pela fé, não tinha salvação, tinha que seguir o rito judaico, tá? Voltar aos rudimentos antigos. E Paulo combate firmemente. Avançando para o terceiro ponto dessa lição, a tendência judaizante hoje. Tá? Vimos aí no primeiro século, vamos ver hoje. A tendência judaizante é quando as pessoas que não são israelitas ou não converteram ao judaísmo seguem alguns aspectos da religião e tradição judaica. Não é judeu, não converteu a sua cultura, a sua tradição e segue alguns aspectos do judaísmo. Algumas práticas judaizantes atuais são, observe, desse judaizante, que não serão judeu, mas pratica, né, por isso são chamados judaizantes, tá? Primeiro, observância do sábado. Tem que guardar o sábado. Segundo, cumprimento rigoroso do kashrut ou kashrut, tá? Rigoroso, né? Que são as leis dietéticas do judaísmo. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tá? E é onde Paulo diz que quem come, né, dá graças a Deus por tudo, né? Uns não comem porque é fraco, outros porque é forte, mas todos são para a glória de Deus. Mas eles vêm aqui pondo essa regra, né, dietética, das leis dietéticas aos que convertem ao judaísmo, ao cristianismo judaizante, ok? Terceiro, liturgia da sinagoga, que compreende a liturgia da sinagoga, ok? Quarto, o uso do shotar, que é uma trompa normalmente feita de chifre de carneiro. Olha aí. Quinto, uso do talete, o talite, tá? Que é um manto ou um chalé usado para oração. Sexto, uso do kippar, que é o solidel que os judeus religiosos usam na cabeça, aquele bonezinho, ok? Os apóstolos consideravam as tendências judaizantes um problema para acreditar, consideravam um problema, pois acreditavam que ela ameaçava, né, a liberdade cristã e poderia transformar o cristianismo numa seita judaica. É o que nós vemos hoje, né? Está um fenômeno aí, religiões judaizantes em nosso meio. O apóstolo Paulo amaldiçoou os cristãos judaizantes, pois eles alteravam o evangelho ao colocar a lei como complemento da obra de Jesus, da obra vicária de Jesus. Sem essa lei, não tinha salvação. Só a obra vicária de Jesus e a fé nessa obra não seria suficiente para ser salvo, tá? Judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente israelita e nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, né? Segue partes da religião e tradições judaicas, partes, ok? A mais nova moda dos denominados evangélicos é o cristianismo judaizante.
nessa atualidade. Hoje, a mais nova moda do cristianismo e do evangelho aqui são o cristianismo judaizante, ok? Na verdade, esse movimento religioso é herético, tá? É uma nova febre da atualidade. Você vê religião, sinagogas, né? Cristãs, evangélicas, judaizantes, ok? Isso porque alguns dos evangélicos têm introduzido práticas relativas ao evangelho, ao Velho Testamento, nos cultos e liturgias das suas igrejas. Aí você vê lá essas igrejas, né, forma de sinagoga, que param todos aqueles uso e costume e tradições do judaísmo, tá? Guardar o sábado e tal, desviando, né, o crente do verdadeiro cristianismo, tá? Aonde a nossa liberdade é servir a Cristo, o sacrifício de Cristo, ok? O que Jesus fez para nós na cruz do Calvário, tá? É o suficiente para nos salvar e não seguir esses rituais. Paulo lutou contra isso e nós temos que lutar contra isso, tá? Então essa é a nova febre, é a nova moda que nós temos, principalmente no Brasil. Para encerrar nossa lição, nós vamos fazer aqui o resumo da nossa lição, tá? Ou seja, a conclusão da nossa lição. Como eu disse para vocês, é uma síntese, para vocês terem conhecimento, para você ali, na sua classe, no próximo domingo, trazer subsídio para a sua classe, ok? Para os seus alunos, melhor dizendo. Então nós vamos aqui à conclusão dessa lição, abençoada, tá? Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus 9 e 16. Então, os judeus, que é nato, né, que é judeu de fato, ok? Eles conservam a sua tradição, mas judaizante não é nem judeu, tá? Mas está trazendo apetrecho para o cristianismo para poder ser salvo. Que só o sacrifício de Cristo não é o suficiente. Então, é heresia, temos que tomar cuidado, né? Você vê com que parzinho, todas essas tradições aí não são nem judeus nem cristãos, são seitas heréticas. Então, nós temos que combater essa heresia. Então, aqui nós encerramos essa lição. Agradecemos a sua audiência, né, por estar conosco até agora. Você que não é inscrito, se inscreve. Isso é bom para o nosso canal, para crescer mais, para ser mais divulgado, tá? Dá o seu joinha, compartilhe os vídeos para a maior parte de pessoas que você conhece. Você que já é inscrito, então dá o joinha, compartilhe e faz o seu comentário, tá? Se precisa de melhorar, trazer mais subsídios para vocês, se vocês querem que continue lendo a lição, tá? Mas aí, se interaja conosco, certo? Estamos prontos para atender aí, porque você é o nosso seguidor e aquele que avalia a nossa lição. Então vai ser muito bom você interagir conosco, tá certo? Vamos orar agora para Deus abençoar a sua vida, né? A sua família e também a nossa família, a nossa igreja, a sua igreja, tá ok? Senhor Deus, te agradecemos por este momento ímpar, por estar na tua presença, por ministrar mais uma lição desse primeiro trimestre de 2025 abençoado. Estamos crendo que esse 2005 vai ser um ano abençoado para todos nós. Você vai derramar as bênçãos espirituais, certo? Materiais sobre a vida de cada crente. Também te pedimos a cura, Senhor, para essa pessoa que está enferma nessa família, que seja curada para a glória do teu nome.
Resolva esse problema na justiça, ó Pai Santo. Tira esse filho da droga, que ele possa converter ao Evangelho. Abençoa essa família grandemente, ó Pai. Nos abençoa, abençoa nossos filhos, abençoa a nossa igreja, o pastor da nossa igreja, a nossa comunidade cristã. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, a direção do nosso país, nossos parlamentares, que eles possam tomar decisões que venham da prosperidade e levar o nosso Brasil para um caminho melhor. Deus, é o que nós oramos, Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pela nossa autoridade, é o que estamos fazendo. Então assim eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Paráclito Divino seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera.